O anime começa em uma certa manhã, quando Akihito está na sala de aula, super confiante de que vai ter um ano letivo tranquilo e mediano. Tudo o que ele precisa é de uma professora comum, mas de repente, a porta se abre e a professora de classe dele, a Hiyori, entra com sangue escorrendo pela testa. Por causa desse incidente bizarro, começam a espalhar rumores pela escola de que ela tem o poder de amaldiçoar os alunos. A galera até dá o apelido de professora Kakokoa para ela. Um aluno chega a jurar que viu o caderno dela cheio de talismãs assustadores, e outro afirma ter ouvido ela resmungando maldições. Quando ele está prestes a ir embora da escola, vê a Hiyori dentro de uma sala vazia recitando frases muito estranhas. Ele fica escondidinho, observando enquanto ela diz para os bichinhos de pelúcia em cima das carteiras que a aula vai começar. Ele pensa que ela está usando as pelúcias como bonecos de voodoo, mas para surpresa dele, ela simplesmente começa a agir como se fosse uma professora normal, fingindo interagir com os brinquedos. O Akihito fica perplexo, porque tinha certeza de que ela ia fazer algum ritual. No meio da prática, a Hiyori percebe que a voz dela está muito baixinha. Começa a esfregar a barriga e fazer exercícios de respiração, mas do nada, desabotou a blusa para sentir a barriga expandir melhor. Quanto mais o Akihito observa, mais parece que ela está fazendo um tipo bem diferente de exercício, e não um focado na voz. Ela acaba ficando exausta só de respirar. O Akihito percebe que também está ficando sem graça, porque ela é muito fofa. A Hiyori tenta se sentar, mas o Akihito sai correndo, porque ela estava prestes a cair. Ele segura a professora e amortece a queda. Assim que ela se arruma, explica que tem pânico de palco e é super desastrada, mas que o sonho da vida dela sempre foi ser professora. Depois de se tornar a responsável pela turma, decidiu se esforçar o dobro praticando sozinha. Revela que de manhã tinha tropeçado e batido a cabeça. O Akihito liga os pontos e percebe que era por isso que ela estava sangrando. Ele puxa o caderno dela e nota que os tais talismãs que os alunos viram eram só anotações em post-its. Um dos papeizinhos cai e ela tropeça nele. Resmunga um pedido de desculpas, e o Akihito percebe que ela embola tanto as palavras que parece que está rogando uma praga. Percebe que o apelido de assustadora não combina, ela é só desastrada. Decide não se envolver muito e começa a sair, mas a Hiyori agradece, se agarrando no braço dele para que ele consiga ouvir a voz baixinha dela. Essa atitude faz o Akihito corar absurdamente e perceber que se apaixonou pela própria professora. Em outra ocasião, enquanto ajuda a limpar a escola, o Akihito vê a Hiyori se exercitando no pátio. Ela está usando um uniforme de ginástica da escola, mas muito apertado. Ele deduz que é o agasalho do ensino médio dela. Para se animar, ela anuncia que vai começar o treinamento especial e puxa uma corda de pular, mas quando tenta, acaba se chicoteando com a corda. Não consegue dar um pulo direito e vira um emaranhado. Decide fazer uma pausa, mas tropeça porque a corda estava enrolada nos pés. O Akihito se joga para segurá-la, só que o movimento faz parte do zíper do agasalho abrir, deixando a Hiyori numa situação constrangedora. Mais tarde ela explica que a escola vai ter uma competição de pular corda em outubro, e ela não quer decepcionar a turma. O Akihito sugere um treino básico de força primeiro. Ela conta que já tentou, mas os vizinhos reclamaram porque ela fazia uns barulhos estranhos. Do nada sugere que o Akihito ajude, e antes que ele perceba, está segurando os pés dela para fazer abdominais. Mas a Hiyori sofre para subir e faz sons estranhos durante o esforço. O Akihito tenta inventar assunto, pergunta qual é o tipo ideal dela. A Hiyori entende super errado e responde qual é o tipo de professora que ela quer se tornar. Ele sente que ela está lutando para ser o oposto do que é agora. E finalmente entende o motivo dos barulhos estranhos que fizeram os vizinhos reclamarem. Num dia chuvoso, o Akihito fica pensando em como a escola vê a Hiyori como professora assustadora. Lembra de ter visto um aluno fugir apavorado depois de notar que ela tinha escrito o nome de alguém várias vezes no caderno. Aquele era só o jeito da Hiyori de memorizar nomes. Entra numa livraria e vê a Hiyori lendo um livro. Se esconde para observar. Percebe que ela está chorando. Tenta chegar mais perto para ver, mas descobre que ela estava chorando só de ler a nota do autor. Ela coloca o livro na cesta, e ele nota que escolheu um monte de livros de autoajuda. Quando entra na fila do caixa, começa a se atrapalhar com a carteira. O Akihito acha que ela pode estar passando por dificuldades. Mas quando chega no balcão, o caixa avisa que ela precisa de mais 5 ienes para comprar uma sacola plástica, o que faz a Hiyori lacrimejar. Ela tinha dinheiro contadinho só para os livros. Decide levar sem sacola, o que faz o Akihito surtar, pensando em como ela vai voltar para casa debaixo do temporal. Antes que ela saia, ele decide comprar uma sacola. Quando a chama, ela escorrega e cai para frente, aterrissando direto no peito dele. Ele consegue entregar a sacola.
Assim que ela guarda os livros, um carro passa voando e espirra água de uma poça nos dois. Apesar de encharcada, a Iori fica feliz porque os livros estão protegidos. Tira o casaco sem perceber que as roupas ficaram transparentes, obrigando o Akihito a avisar. Certa manhã, a Iori vai correndo para a escola, mas faz uma pausa para cumprimentar o Akihito. Ele nota que ela não abotoou a blusa direito. Ela explica que perdeu a hora, mas precisava chegar cedo porque ia dar a primeira aula como responsável pela turma. Enquanto sai correndo, o Akihito perde a chance de avisar sobre o botão. Logo depois, ele vê a professora tentando cumprimentar outro aluno, mas o garoto fica apavorado e sai correndo. Como ele previu, no começo da aula, a turma fica intimidada com a aparência desgrenhada e os resmungos nervosos. A letra dela no quadro está toda trêmula. A Iori esbarra numa mesa, derrubando um estilete no chão. Quando se abaixa, as coxas ficam presas na mesa. Para os alunos, parece que ela está se preparando para atacar com a lâmina. Ele decide distrair todo mundo e anuncia do nada que quer ser o representante de classe. Vai até a frente da sala, sofrendo calado, já que o plano original era não chamar atenção. Quando olha para Iori, repara que a meia calça dela está presa num prego solto da mesa. Ela implora baixinho para que ele ajude. Os olhos dele descem um pouco mais, e ele nota que algumas peças de roupa sumiram. A Hiyori confessa morrendo de vergonha que dormiu demais e esqueceu de colocar. Ele entra em pânico. Ajudar ali no meio de todos poderia chamar a atenção, mas depois que ela implora de novo, ele decide desenganchar cuidadosamente a meia do prego. O movimento faz o tecido soltar com tudo, dando um estalo nela. Para disfarçar, ela levanta num pulo e avisa que a aula vai continuar. Depois da aula, enquanto Akihito apaga o quadro, um aluno o chama de presidente em tom de zoeira. Ao voltar para a carteira, ele encontra um bilhete. Pensa que é ameaça, mas era da Hiyori, pedindo para encontrá-la depois da aula. Mais tarde, ela fala com ele usando um megafone gigante só para que ele consiga ouvir. Ela explica que outros professores chamaram a atenção dela por causa da voz baixa. Para demonstrar, tenta falar no aparelho, mas as palavras saem todas emboladas. O Akihito diz que a galera tem medo dela porque não consegue entender. A Hiyori fica pálida, claramente não tinha noção. Deduz que é por isso que nenhum aluno nunca olhou nos olhos dela. De repente, ela percebe que o Akihito não tem o menor medo dela e se sente inspirada. Ele sugere que ela pratique falando mais devagar e pronunciando as palavras com clareza. A Hiyori tenta trava-línguas no megafone. Quando ele confirma que ela soa melhor, vai até a frente da sala e repete o trava-língua para ver se ele ouve lá do fundo. Fica radiante quando ele confirma. Pergunta se os sentimentos dela estão alcançando ele, e o Akihito diz que sim, sentindo que estão numa cena dramática. Quando ela agradece, o coração dele dispara, e ele tem a confirmação de que está totalmente caidinho por ela. Ela continua agradecendo, mas o megafone escorrega das mãos. O Akihito entra em pânico achando que o objeto é importante, e se joga para pegar. A Hiyori também pula na hora, fazendo com que ele caia por baixo dela enquanto os dois tentam agarrar o megafone. Quando ele abre a boca para perguntar se ela está bem, aperta o botão do megafone sem querer, fazendo o aparelho vibrar. Um dia, ele acaba sendo convidado especial numa aula de educação física. Os alunos começam a sussurrar reclamando, e o Akihito percebe que estão julgando a professora de Ed. Física chama o Akihito para ser dupla da Hiyori. O primeiro passo é medir a força com o aparelho. A Hiyori tenta segurar forte, mas a postura dela faz o peito ficar posicionado de um jeito estranho. O Akihito corrige e agradece mentalmente por não ser outro garoto ali. Vão para o próximo exercício, salto lateral. Depois vem handebol, mas ela mal segura a bola. Em seguida, corrida de 30 metros, onde também vai mal. No fim, a Hiyori está destruída. A professora anuncia salto em distância parado. A Hiyori faz dupla com a Mizuki, a garota mais popular da sala, super atlética. Ao sinal, a Mizuki dá um salto confiante e cai na marca dos 5 metros. Quando vira para ver, encontra a Hiyori desmaiada perto da linha de partida. Ela tinha sido jogada para trás só com o vento gerado pelo pulo absurdo da Mizuki. Tenta sentar, mas acaba indo de base temporariamente de novo. A Hiyori é levada para a enfermaria. Quando Akihito se aproxima, ela pede desculpas imediatamente por ter desmaiado. Ele acha que ela está frustrada, mas ela diz que na verdade está feliz por ter vivido a experiência de uma aula de Ed, física com os alunos. Do nada, encosta a cabeça no peito dele, deixando o Akihito nervoso. No dia seguinte, uma colega pede ajuda para Mizuki porque acredita que a Hiyori pode amaldiçoá-la. A Mizuki declara que ela mesma vai resolver. Num dia escuro e de tempestade, procura a professora. Acaba encontrando a Hiyori e o Akihito dentro de uma sala costurando um boneco juntos. A cena apavora a garota porque parece que estão preparando um ritual.
Ela nota que o dedo da Hiyori está sujo de sangue. A Hiyori só estava praticando para dar aula, notou que um dos bonecos estava rasgado e tentou consertar, o que fez ela furar o dedo. Quer explicar, mas a voz sai embolada. A Mizuki começa a temer que os rumores sejam verdadeiros. A Hiyori tenta se explicar, mas a Mizuki se recusa a ouvir. O Akihito dá um passo à frente, mas a Mizuki também não quer ouvir ele, porque acha que sofreu lavagem cerebral. A Mizuki dá um soco abrindo um buraco na parede. Mesmo com medo, vai proteger a escola. Toma uma posição de combate. O Akihito manda a Hiyori fugir enquanto distrai a Mizuki. Mas a Hiyori olha para a aluna com olhos enormes e brilhantes. Essa reação deixa a Mizuki travada. A Hiyori diz que a coragem da Mizuki é admirável e que sempre achou ela uma aluna incrível. Tenta explicar de novo, mas ao dar um passo, tropeça na perna de uma cadeira e cai em cima do Akihito, que cai em cima da Mizuki. Se separam rapidamente, mas a tontura bate por causa do corte no dedo. A Mizuki observa com mais calma e finalmente percebe que a professora é frágil e inofensiva. Quando a Hiyori pede desculpas ao Akihito de novo, a Mizuki entende errado e deduz que ele é que está se aproveitando da professora. No dia seguinte, a Mizuki entra na sala e pega os dois em mais uma posição embaraçosa e acusa eles de comportamento inadequado. O Akihito tenta explicar, mas ela não acredita. Então a Mizuki admite que estava procurando pela Hiyori. Segura as mãos da professora e pede desculpas sinceras. Confessa que antes acreditava nos boatos. Pergunta se pode chamar a Hiyori pelo primeiro nome. A Hiyori fica tocada, aceita feliz, começa a chorar, confessando que sempre foi o sonho dela ser uma professora que pudesse ser amiga dos alunos. Tomada pela emoção, a Mizuki dá um abraço nela. De repente, a Mizuki vira para o Akihito e sugere que a Hiyori a nomeie como a nova representante. Diz que acha que ele só pegou o cargo para se aproveitar da professora. A Hiyori rapidamente avisa que ele queria mudar a si mesmo. A Mizuki acredita, mas ainda insiste para ele sair do cargo. Diz que pode dar conselhos melhores para a professora. A Hiyori percebe que a Mizuki tem uma voz clara e confiante, e decide pedir dicas. A Mizuki dá explicações vagas. Decide demonstrar. Do nada dá um grito pela janela. A Hiyori também tenta, mas a voz é engolida pelo vento. A Mizuki acha que a roupa da professora pode estar apertada. Tenta afrouxar a saia, mas o tecido rasga. Pede desculpas. A Hiyori consola dizendo que sempre rasga as roupas porque ficam presas. A Mizuki rasga a própria saia também, porque quer passar pela mesma humilhação. O Akihito tira as calças e entrega para Hiyori. A Mizuki fica em choque e admite a derrota. Depois do incidente, a Mizuki começa a participar dos treinamentos depois da aula, o que deixa o Akihito chateado. Ele decide estudar inglês para impressionar a professora com notas boas. A irmã mais velha dele, a Ami, entra no quarto para elogiar, se oferece para limpar e até pergunta se ele quer almoçar. O Akihito recusa, insistindo que ela descanse. A Ami começa a chorar, dizendo que o irmão cresceu. Ele explica que a professora é diferente e por causa dela, ir para a escola ficou mais divertido. Enquanto isso, na casa da Hiyori, ela toma banho para aliviar o estresse. Reflete sobre como finalmente realizou o sonho de ser professora. Mesmo precisando melhorar muito, é grata por ter um aluno atencioso como o Akihito. De volta à casa do Akihito, a campainha toca e a Ami vai atender. O Akihito ouve uma confusão e decide ver, só para encontrar a Hiyori deitada no colo da Ami. A Ami fica chocada ao descobrir que a Hiyori é a professora do irmão. A Hiyori foi lá cumprimentar os vizinhos porque tinha acabado de se mudar para a casa ao lado. A Ami achou que ela era só uma jovem e tinha convidado para deitar no colo dela. O coração do Akihito palpita ao descobrir que a Hiyori agora é vizinha dele. Ela promete se mudar. Decidiu morar mais perto da escola e nunca esperava que o vizinho fosse o Akihito. Ele tenta convencê-la a não ir embora. A Ami mima a Hiyori. Sentam para tomar chá e a Ami pergunta se ela está comendo direito. A Hiyori tenta mentir, mas a Ami arranca a verdade. Descobre que a professora sobrevive basicamente de marmitas de conveniência e convida para fazer as refeições com eles. Manda o Akihito voltar para o quarto, para a Hiyori não ficar com vergonha do aluno por perto. Ele volta relutante, tentando se convencer de que pode ser bom, mas se preocupa achando que a Hiyori pode ficar dependente da irmã. Volta correndo para a sala de estar. Para o choque dele, flagra a Ami e a Hiyori numa situação inesperada. A Ami explica que a Hiyori derramou bebida, e ela só estava prestes a ajudar a tomar banho. Tem uma ideia e sugere que o Akihito tome banho junto. A Hiyori não acha boa ideia, mas mal consegue reclamar, porque a Ami insiste que o Akihito ainda é como um bebê. Persuadida, a Hiyori tímida convida o Akihito para se juntar a elas na banheira. Ele recusa imediatamente e bate a porta na cara delas.
E foi assim com chave de ouro que a gente chegou ao final desse episódio, galera. Se você amou essa jornada e acompanhou cada detalhe comigo até o finalzinho, solta um parte 2 aqui embaixo nos comentários. Eu estou doida para interagir com vocês e vou sair distribuindo muitos corações em todo mundo. Aproveita que o clima está lá em cima, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nadinha da nossa próxima aventura. Clica nesse vídeo que está aparecendo agora na tela, porque as indicações lá estão sensacionais. Sem mais delongas, a Lê se despede por aqui com o coração cheio de alegria. Um beijo enorme e até a próxima. Tchau, tchau!